Olá, uma boa tarde a todos, que a paz, o amor de Deus e de Jesus possa envolver a cada um de nós neste momento. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui presencialmente na Casa Espírita de Garmon, vocês que estarão nos assistindo, estão nos assistindo pelo YouTube e também pelo Facebook, diretamente do Colônia da Luz, no Grupo Espírita. Eu sou a Maricelma, trabalhadora voluntária desta casa abençoada. Agradeço sempre a oportunidade que nos é dada de divulgar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, neste momento, vamos iniciar a nossa preleção evangélica de hoje e convido a todos para o momento da prece inicial e que nesse instante possamos realizar essa prece do fundo do coração, permitindo assim que os benfeitores de luz possam nos auxiliar naquilo que nós estamos buscando. E nesse momento, vamos procurar fechar os nossos olhos, respirar profundamente, permitir assim que as energias abençoadas dos espíritos benfeitores possam nos envolver, nos acalentar, nos proteger, nos auxiliando física e espiritualmente. Envolvidos nessa energia sublime, vamos saudar com muito carinho todos os trabalhadores espirituais e físicos que já estão a postos para realizar os trabalhos de auxílio a todos aqueles que necessitam. E nesse momento de gratidão, vamos saudando a nossa Mãe Maria de Nazaré. E neste momento, a nossa Mãe se faz presente com cada um de nós, nos abraçando, nos fortalecendo, acalentando a nossa mente e o nosso coração. E envolvidos nesse amor maternal, saudamos ao nosso irmão, amigo e mestre Jesus. A Ti, ó Mestre, nós vos agradecemos sempre pelos seus ensinamentos, que clareia os caminhos pelo qual nós temos que passar, nos direcionando até Deus, nosso Pai Criador, mais aperfeiçoados e melhores. E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai. Senhor, obrigado pela vida que nos proporciona esse aprendizado. Agradecemos por tudo aquilo que nós temos, que somos, que teremos e aprenderemos com a oportunidade da vida. Pai, abrimos a nossa preleção evangélica de hoje te saudando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O tema da nossa preleção evangélica de hoje é um tema que tem que ser sempre ressaltado, que é sobre o perdão. E eu gosto sempre de convidá-los à leitura do Evangelho que está dando o tema da tarde. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, e também em Mateus capítulo 5, versículo 7.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E no item 14, abrange esse tema, perdão, que é o perdão das ofensas, no item 14. Nós devemos entender que o não perdão ocasiona no ser sentimentos ruins, de ódio, de mágoa e de rancor. Esses sentimentos são contrários àquilo que Jesus nos ensina a todo momento, que é o amor. Quando a pessoa não consegue relevar algo que nos tenha sido feito e começamos a mastigar este comportamento que para nós foi ofensivo, que nos magoou, começamos a mastigar esse veneno e carregamos por um bom tempo. E isso não é bom, porque isso nos estagna diante da oportunidade da vida que estamos tendo de adquirir virtudes onde o amor ele é necessário. E quanto mais mastigamos esse não perdão, mais doentes nós ficamos. Adoecemos o nosso corpo físico, a nossa alma. Então, entender aquilo que Jesus nos ensina, que perdoar é importante. Relevar é sinal de almas que já adquiriram um certo grau de elevação. Porque fica aqui, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Quem nunca ofendeu, quem nunca falou às vezes uma palavra com a cabeça quente, que tenha magoado alguém. Então, compreender a essência do ser humano como nós somos seres falíveis, não que isso sirva de desculpa, mas compreendemos que em alguns momentos nós temos uma má inclinação para, às vezes, sem querer até, magoar alguém. E quem é o nosso maior exemplo a ser seguido sempre, em todos os momentos? É Jesus. Ele foi julgado, condenado na calada da noite, como malfeitor, e não esboçou nenhuma palavra em sua defesa. Foi condenado a carregar uma cruz até o Calvário, muito mais pesada do que o seu corpo sofrido e açoitado conseguia carregar. E durante toda essa trajetória, como ele sabe, e nós sabemos que somos espíritos imperfeitos, ele foi cuspido, ele foi xingado, ele foi satirizado, ele foi humilhado. E ao chegar ao Calvário, ele foi crucificado da forma mais cruel, que tudo que nós assistimos, que seja no cinema, num filme, numa série, onde Jesus passa por esse momento, dói em nós. Imagine o sofrimento atroz desse momento. E ele foi crucificado no meio de dois malfeitores. E mesmo assim, sabendo das nossas imperfeições e sabendo que deveria se cumprir as escrituras, ele ainda deixa para nós o exemplo do perdão. Quando diz a Deus: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E mesmo tendo passado mais de 2000 anos, a humanidade ainda continua sem saber o que faz, principalmente
perdendo a oportunidade da vida de exaltar as virtudes e trabalhar as imperfeições. Mas não são todos, muitos continuam no seu trabalho de transformação, usando os exemplos vivos de Jesus para trabalhar tudo aquilo que precisa dentro de si. Então o perdão, ele é essencial. Muitos chegam aqui na casa espírita e desconhecem que carregam dentro do seu coração sentimentos nocivos que estão alimentando há muito e muito tempo. A erva daninha do ódio, da mágoa ressentida, e acumulam esses sentimentos e tentam, da mais variada forma, buscar algo que justifique aquilo que o outro fez. E nós não temos que justificar o que o outro faz, nós temos que entender que enquanto nós damos energias negativas para o outro com esses sentimentos nocivos, nós estamos tomando o próprio copo de veneno. Isso é importante conhecer. E se lembrar que Jesus, esse nosso maior exemplo, perdoou não só isso, nos exemplificou em outras passagens a importância do perdão. E outra coisa, quando a nossa alma, chegamos aqui muitas vezes com a nossa alma doente, enfermiça, que desconhecemos isso e que começamos a entender, é muito comum a pessoa dizer assim: mas eu não consigo perdoar, eu não consigo. É claro que, provavelmente, instantaneamente, a gente não vem amar aquele ser como nós amamos alguém que nós temos afinidade extrema. Mas entender e já começar a orar por aquele ser, para que a gente também possa extirpar essa erva daninha do nosso coração, é um grande passo. Nesta casa mesmo, já ouvimos relatos de pessoas que carregaram durante décadas esse sentimento horroroso, e o outro nem sabia que tinha errado para com ele. Desconheciam isso, e no momento de conversa, o outro percebe quantos anos da minha vida eu perdi alimentando esse sentimento ruim. E mesmo que o outro tenha feito de forma intencional, relevar, cada um segundo suas próprias obras, cada um será julgado de acordo com aquilo que faz. Deus está vendo a intenção de cada um. Então relevar, de repente naquele momento nós sentimos o baque, mas pedir na oração discernimento, fortalecimento, para que a gente não fique sintonizado com aquela energia ruim, e pouco a pouco nós vamos ver que não vamos guardar aquilo conosco. Aquele lixo é tóxico, não nos pertence. Ele é tão tóxico e nocivo que nós temos que entender também que tem dois propósitos. Aquele que perdoa, que releva, que não guarda, é realmente alguém que já compreendeu aquilo que Jesus ensina e faz um favor para si, porque tem a chance maior de desenvolver aquilo que Jesus nos ensina, que é o amor incondicional em tudo que fazemos. Agora, tem aquele segundo ponto, que também tem duas vertentes. Quando nós começamos a mastigar aquele ódio e desejamos para aquela pessoa tudo de ruim que ela possa sentir, isso é contrário à lei de amor. E o que acontece com aquela pessoa que está recebendo a energia? Primeiro, ela pode ter feito sem
ter a intenção, ser uma pessoa boa, praticar o bem e não entrar nessa sintonia ruim. Agora, ela pode entrar na sintonia, porque ela pode estar passando por problemas difíceis, problemas complicados. E aí nós vamos ser responsáveis para prejudicar aquela pessoa mais ainda. Então estamos doando para ela sentimentos ruins, desejando que ela sofra, e ela realmente vai estar envolvida com essa energia, e nós estaremos sendo responsáveis pelo agravamento da situação pela qual ela está passando. Então, fica a escolha, temos essa escolha. E tem a passagem também no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, de 15, versículo 15 a 22, onde diz o seguinte: se perdoar aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Quem de nós nunca precisou do perdão de alguém? Talvez alguém aqui nunca tenha precisado, mas a grande maioria de nós sim. E ele prossegue aqui: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige entre você e ele somente, porque se ele te ouvir, terá ganhado o irmão. Não teremos ganhado o inimigo, porque o sentimento de ódio, ao contrário do que muitos pensam, é um grilhão. Somos espíritos imortais. E esse grilhão, ele permanece aqui nessa existência como no plano espiritual. Estaremos presos com esse grilhão do sentimento ruim por quanto tempo? Pelo orgulho de não ter perdoado e não ter relevado? Muitos desses estão presentes hoje dentro da nossa família, na figura daquele filho difícil, daquela mãe, daquele pai, onde o relacionamento é complicado. E então Jesus nos dá esse conselho para que a gente reflita com profundidade: vale a pena se intoxicar, prejudicar o meu espírito, que é a alma encarnada, danificar o meu corpo e ainda me acorrentar com aquele outro ser por quanto e quanto tempo? Temos esse poder da escolha, o livre-arbítrio. Ninguém diz que é fácil relevar, mas é necessário. Então, ao invés de nós cultuarmos o inimigo, que a gente pelo menos releve. Olha, perdoei, mas não fala comigo. Não quero te ver mais na minha frente. Isso não é perdão. É o orgulho atuando em nós. É a humilhação que estamos proporcionando ao outro. Não é perdão. Então veja, as nossas ações, elas são compostas de sentimentos que o nosso pensamento e o nosso sentimento regem a todo instante, e nós simplesmente colocamos em prática. Somos sim seres imperfeitos. Dizem assim: errar é humano, mas errar é uma opção em alguns momentos. E errar não precisa ser palavra de ordem: não vou servir isso como desculpa, errei mesmo, conserto quando puder. Então nós estamos se aproximando do Natal, a grande oportunidade de se confraternizar, de colocar para o outro, às vezes, aquela mágoa que nós estamos carregando conosco. Conversar, aproveitar o momento para se reconciliar.
Se isso não é possível, então aprender a orar por ele. E como Jesus nos ensinou: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Até quando nós vamos continuar sem saber como agir diante de uma situação? A pessoa fala: mas se eu pedir perdão para ele, eu vou estar me humilhando. Não, está dando demonstração de grandeza. Aquele que se humilha é exaltado, porque Deus está vendo o esforço que cada um está fazendo. Ah, mas o outro não aceitou as minhas desculpas. Mas você fez. Cada um age de acordo com o que quer realizar, mas isso provavelmente não acontecerá. Talvez a gente não venha se amar com plenitude, mas já não ter aquela energia ruim que nos liga, já é um grande passo, é uma grande vitória. E logo esses grilhões serão quebrados. Não vamos estar mais acorrentados com esse sentimento nocivo. Então, Jesus também nos ensina no seu Evangelho outras passagens para que a gente reflita que o perdão das ofensas é muito importante. Mas vós que ouves a mim, o Mestre diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Parece difícil? Para muitos parece. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Não mudamos o comportamento do outro, mudamos o nosso. É sempre bom entender isso também. Não entrar na mesma sintonia. E também não maldizer o outro. Ao que te feriu numa face, oferece também a outra. Não é fácil oferecer a outra face. Mas é necessário. Ao que tirou a capa, não lhe negues a túnica. Se amares aos que vos amam, que mérito há nisso? Não há mérito algum em amar aquele que nos ama. O difícil é amar aquele que nós temos uma rústica, que nós não conseguimos nos relacionar com ele. Amai aos vossos inimigos e empreste, fazei o bem e empreste, nunca desanimando, e grande será a vossa recompensa. E assim será filho do Altíssimo, porque Deus é benigno, até para com os ingratos e para com os maus. Se estamos no planeta de provas e expiações, é porque Deus não nos julga com a mesma proporção que nós julgamos o nosso próximo. Porque Deus é misericórdia e bondade e justiça. E Ele nos permite que uma nova existência, a gente se depare sim com dificuldades, como Jesus em direção ao Calvário. Mas essas dificuldades podem ser atenuadas com o bem que nós fazemos. Porque se fôssemos nós que julgássemos os nossos próprios maus comportamentos, provavelmente nós não seríamos tão misericordiosos como Deus. Nós gostaríamos que todo mundo passasse pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento. Isso pode acontecer se nós nos furtarmos de praticar o bem que a nós é dado a oportunidade de realizar. Então Deus não nos julga da mesma forma que nós julgamos o outro, porque Deus é bondade, é misericórdia, é justiça. Não julgues para não seres julgados, não condene e não será condenado.
Perdoa e serás perdoado. Ensinamentos, reflexões do Mestre Jesus, que Ele nos convida a fazer do nosso dia, da nossa vida, uma vida mais limpa, despojada de sentimentos tóxicos. E a todo momento que algo aconteça, que alguém revide contra mim, que nós possamos lembrar de Jesus. Ele perdoou, cabe a mim também relevar. Me machucou, me desequilibrou, mas eu tenho Deus, Jesus no meu coração. Não me permita que eu não o perdoo. E quando nós vamos perceber, aquilo passou, nós nem nos lembramos mais. Essa é a grande oportunidade que nós temos. E quando nós sentimos a vontade de revidar, nós ainda vamos nos lembrar muito bem de Jesus, quando Ele nos convida, além dos seus exemplos e citados nesses seus ensinamentos, dessas passagens evangélicas, nós vamos nos lembrar da oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoamos? Então, aprender a orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, ao invés de desejar a Ele sentimentos ruins que cedo ou tarde voltarão para nós mesmos. E Jesus preferiu ser condenado do que condenar. Jesus preferiu ser açoitado do que humilhar e cuspir em alguém, do que xingar em alguém. Ele preferiu se calar do que praticar o mal, mesmo que esse mal seja em forma de sentimento, onde as pessoas não veem, mas elas sentem. E absorvem isso, e somos responsáveis. Então, lembrar que Jesus sempre nos diz: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Pensemos nisso. Eu gosto sempre de deixar a reflexão da semana para que a gente entenda como é importante estarmos com o coração limpo, sereno, sem a erva daninha do ódio, da mágoa e do rancor. Diz o seguinte: limpe frequentemente o seu armário interior. Um sábio professor, observando entre seus alunos muita rivalidade, ele resolveu fazer uma inovação. Pediu para que seus alunos trouxessem para a sala de aula algumas batatas e que colocassem essas batatas dentro das suas mochilas, porque elas representariam ali a mágoa, o ódio, o ressentimento, né? E que guardassem ali por 2 semanas. E começou a observar o que acontecia. Passada 1 semana, todos já reclamavam do peso das suas bolsas. E por causa das batatas, também começaram a reclamar pelo mau odor que ela começou a exalar. Então, apesar de pesadas e mal cheirosas, os alunos queriam que o professor permitisse que 1 semana antes fosse jogado fora as batatas. E ele disse: não, vocês têm um ensinamento para aprender. Então foi quando o professor ele concluiu seu ensinamento para os alunos 2 semanas após, dizendo: carregar mágoa, ódio, rancor, sentimentos ruins é como carregar batatas podres. Com o tempo, elas tornam-se pesadas, incômodas, chegam até exalar esse mau cheiro que incomoda. Então nós devemos entender que sentimentos ruins dentro de nós podem ocasionar tudo de ruim que pode prejudicar o nosso corpo físico, o nosso
corpo espiritual, além do que nos proporcionar a companhia de espíritos inferiores que se afinizam conosco pelos sentimentos. Fica a reflexão da semana. Então vamos nos direcionando para o encerramento da nossa preleção evangélica de hoje. Que nesse momento nós possamos dedicar a nós, ou algum familiar que esteja necessitando, ou algum ente querido, e que os espíritos benfeitores possam levar para todo o nosso planeta onde haja um irmão que sofre. E encerramos assim com a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, a amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa tarde a todos, que Deus e Jesus possam acompanhar vocês durante o tratamento e até os vossos lares. E até uma próxima oportunidade. Que assim seja.